No desencarne dos pacientes enfermos, como fica o fluido vital? Em todos os casos, ele se esvai completamente, ele demora a despertar no mundo espiritual. O que a gente pode responder para a nossa internauta? Olha, existem 4 situações que são diferentes, tá? 4 situações. Primeira situação é essa: o indivíduo ele está no mundo espiritual, ele está para desencarnar, então ele vai vivendo e o fluido vital dele vai acabando, ele desencarna pela exaustão dos fluidos. Isso não acontece com pessoas mais jovens. Essa coisa de exaustão dos fluidos são para as pessoas mais idosas. E assim, uma coisa bem típica de exaustão de fluido é um diagnóstico chamado falência múltipla dos órgãos. O que aconteceu? A pessoa foi acabando o fluido, igual quando você tem uma vela que ela está quase no finalzinho, e aí ela está queimando, já está só o pavio, a parafina já derreteu, está só o pavio assim, bruxuleando naquele apaga, não apaga, apaga, não apaga. Então, isto seria a primeira condição, que seria a exaustão dos fluidos. Eu vou dar um exemplo. Chico Xavier, ele é um exemplo típico disso. Divaldo Pereira Franco, o fluido foi, a vela foi, apagou. Então, quando isso acontece, o indivíduo desencarna pela exaustão dos fluidos, vai para o mundo espiritual com praticamente nada, eu vou dizer nada, praticamente nada de fluido vital, né? Ele não tem fluido vital, então, portanto, se desprende do corpo físico de maneira muito mais fácil e retoma o mundo espiritual. Situação número 1. Situação número 1. Situação número 2. Agora eu vou falar da segunda situação. Situação número 2. Não é uma pessoa idosa, é uma pessoa jovem. O cara tem 20 anos e ele vinha na moto, ele sofreu um acidente de trânsito e ele desencarnou. Vinha da academia, estava totalmente vital, era um cara, corria, saltava, jogava bola, tinha uma vida muito ativa do ponto de vista físico, e ele sofreu um acidente e desencarnou. Se ele sofreu um acidente e desencarnou assim, ele estava cheio de fluido vital. Ninguém pode pensar assim, mas ele veio programado para desencarnar com 20 anos, então ele veio com cota para 20. Mesmo que ele tenha vindo programado para desencarnar aos 20 anos, ele não vem com cota para 20. Se ele vier com cota para 20, ele vai ficar fraquinho, não tem força, não consegue ir para academia, está numa moleza danada, adoece com facilidade e desencarna. Isso é exaustão de fluido. Não é o caso. Neste segundo caso, o cara está cheio de fluido vital e desencarnou em função de um acidente. Então, o que acontece? Ele desencarna, diferente do primeiro, está cheio de fluido vital, mas os mentores dizem: esta pessoa, apesar de estar cheia de fluido vital, tem plenas condições de ser atendido. Então, os mentores vão e retiram o fluido vital dele e ele se transfere para o mundo espiritual sem fluido vital, do mesmo jeito que o primeiro. O primeiro foi para o mundo espiritual sem fluido vital, porque já não tinha acabado. O segundo tinha fluido vital, mas os mentores retiram esse fluido vital e ele vai para o mundo espiritual sem o fluido vital. Qual é a vantagem de ir para o mundo espiritual sem o fluido vital? É que o fluido vital ele é importante para a vida material, porque ele nos dá vitalidade, nos dá vigor físico, nos dá essa força de viver.
Do lado de lá, ele não é positivo. Do lado de lá, ele é uma coisa negativa. Por quê? Porque ele nos traz a sensação da materialidade, ele nos traz a sensação de estarmos como que vivos, ele nos traz interesses materiais. Daí vem aquela imagem que é da literatura, mas que na leitura espírita cabe muito bem, dos chamados vampiros, que metiam os dentes no pescoço das pessoas e sugavam o sangue. Não exatamente assim, mas existem espíritos que sugam as energias vitais. Eles querem o fluido vital das pessoas porque eles querem se sentir vitais, querem se sentir vivos. Interessa para essas entidades sentir que eles ainda estão como que encarnados. Então, o fluido vital, que é uma coisa boa do lado de cá, é ruim para o lado de lá. Eu poderia fazer uma comparação grosseira, que o fluido vital é como se fosse a droga do mundo espiritual. Não é legal ter, mas tem gente que fica viciado nisso e quer ter, porque ele se sente muito mais ainda ligado aos prazeres da carne. Então ele precisa de fluido vital para que ele possa sentir melhor a relação que ele mantém com o mundo físico numa determinada imperfeição moral. Se ele, por exemplo, gostar de álcool, eu me aproximar de alguém que bebe tendo fluido vital, eu vou sentir bem mais as emoções da bebida dele. Se eu, por exemplo, tenho alguém que tem uma viciação no campo da sexualidade, com fluido vital eu vou sentir muito mais. Então, o fluido vital tem essa propriedade. Estou ainda no segundo caso, são 4. Então, se eu sou alguém que tenho uma desencarnação muito cedo, os mentores vêm e retiram o fluido vital para que eu me transfira para o mundo espiritual sem essa substância, que seria um veneno lá. E os espíritos perturbadores, eles ficam tudo em volta, querendo sugar as energias vitais de quem está desencarnando ou desencarnado. Situação número... Bom, caso desse tipo, ver capítulos 13 e 14 do livro Obreiros da Vida Eterna, o caso Dimas, aonde ele desencarna e os mentores vêm e dissipam o fluido vital dele para que ele não seja perturbado. Uma série de entidades querendo vir sugá-lo, aí os mentores dissipam e acabou a festa. Situação número 3. O cara desencarnou cedo, está cheio de fluido vital, mas ele não tem mérito para que esse fluido seja retirado dele. Está no livro Painéis da Obsessão. Painéis da Obsessão, que tem um caso chamado Caso Fernando, que é o caso de um rapaz que está desencarnando. Os mentores estão querendo dissipar o fluido, mas quando os obsessores entram na sala, o moribundo fica desesperado pela presença dos seus perseguidores e ele conecta com os seus perseguidores e não permite o acesso dos mentores. Então, ele acaba não facultando com que ele seja assistido. Ele não é assistido por isso, então ele se transfere para o mundo espiritual cheio de fluido vital e vai ser usado de maneira equivocada pelos espíritos do lado de lá. Então isso é o terceiro caso. Repetindo, o primeiro, exaustão de fluido, se transferiu sem fluido. Segundo, tinha fluido, mas os mentores dissiparam, tinha mérito. O terceiro, tinha fluido, os mentores não dissiparam, porque não tinha mérito, então se transferiu com o fluido vital. Quarto, os suicidas. Por que separo os suicidas? Porque os mentores, eles têm uma particularidade, eles não retiram o fluido vital de suicida. Porque não tem mérito? Não exatamente porque não tenham mérito. É para que as lembranças do suicídio sejam mais vivas. Se uma entidade
desencarnou pelo suicídio e nós retirarmos todo o fluido vital que ela tem, as lembranças do ato do suicídio terão uma intensidade na memória. Mas se uma entidade desencarna por suicídio e você deixa todo o fluido vital nela, as lembranças de como ela se matou vão repercutir de maneira muito mais intensas nele. Para quê? Não é por maldade, é para reduzir a chance de reincidência. Poderia tirar? Poderia. Qual o problema? Só tirar, ué. O cara já está tão sofrido, tira. Não. Leva para o Vale dos Suicidas, que é um lugar de proteção, e deixa que ele fique com o fluido, para que as lembranças sejam muito mais intensas. E numa próxima encarnação ele vai ter pesadelos, que ele vai dizer assim, eu sonhei que eu estava num local e eu caía. Por que o suicida sonha tanto com a forma como ele se matou no passado? Porque isso está vinculado à lembrança que ele tem em função da presença do fluido vital. Então, essas 4 situações nos dão uma percepção mais nítida sobre tirar ou não tirar o fluido vital, ter ou não ter, e as razões pelas quais esse fenômeno acontece.